Fala pessoal, tudo bem? Márcio aqui para mais um vídeo. E se você quer migrar para o Canadá aqui em 2026 ainda, mas sente que seu processo, ou por algum motivo você fica estagnado, você se sente travado, né, sem sair do lugar, fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Aqui eu não vou ficar repetindo frases prontas, eu vou te mostrar realmente o que destrava o seu processo do Canadá, não é? Em 5 passos que, se você conseguir seguir pelo menos 3, eu te garanto que as suas chances de chegar aqui vai aumentar em pelo menos 50%. Então, eu percebo que a maioria das pessoas, elas não falham porque elas estão construindo um projeto errado, um plano errado. Mas elas acabam falhando porque elas ficam consumindo muito conteúdo, mas não cria nada concreto realmente, né? Ela não põe em prática coisas e atitudes que vão fazer o seu plano Canadá caminhar à frente. Eu já falei outras vezes, a imigração ela não começa com a aplicação, né, para a imigração ou para uma oferta de trabalho. Ela começa quando você passa a fazer as coisas que precisam ser feitas. E eu não estou falando de nada mirabolante, eu estou falando do básico bem feito, coisas simples, mas bem feitas, feitas com consistência, ok? Então vamos lá, passo 1. Defina o que você tem e não o que você quer. Antes de perguntar qual programa que eu devo aplicar, você precisa responder 3 perguntas simples. A primeira é, em que você realmente trabalha hoje? A segunda é, qual idioma você sabe usar, né? E não o que você pretende estudar. E a terceira é, que tipo de vaga você conseguiria explicar numa entrevista? A sua vaga em que você trabalha hoje, você consegue explicar isso numa entrevista em inglês? Então, porque enquanto isso não está claro para você, o seu plano ele fica só na teoria, ele não passa à prática. O perfil ele não é um sonho, ele realmente é um inventário. Vamos para o passo 2 então. Organize o básico que todo processo exige. Independente do caminho que você for escolher, os processos eles são muito parecidos. Ele sempre vai praticamente exigir de você 3 coisas: documentos que provam a sua experiência, histórico de estudos organizado e já feito a equivalência aqui no Canadá, né, que é o ECA. E o idioma com objetivo claro. Se você não tem um teste ainda de proficiência, se programe para fazer, ok? Aqui vale uma outra dica. Muita gente ela acaba estudando inglês sem um foco, né? E quando você estuda o inglês voltado para o trabalho, voltado para o que você faz, voltado para as coisas que vão te trazer para cá, o seu propósito, o seu objetivo, ele fica muito mais claro e mais fácil de alcançar. Vamos para o passo 3. Pare de tratar o Work Permit como um plano B. Pois é, muita gente fala muito do PR, mas ela acaba ignorando uma parte importante do processo, que é entrar para trabalhar, para poder chegar aqui, né? E eu já falei outras vezes, você sabe, aqui falando do Work Permit, você vai ter que ir atrás de uma Job Offer, que é a oferta de trabalho, você vai ter que ficar ligado nos programas provinciais, os PNPs, né? Você também tem que ficar de olho nas feiras que acontecem durante o ano todo, sejam elas virtuais ou presenciais, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas, o maior atrativo vai ser uma feira virtual. O francês como diferencial mesmo para fora do Quebec, como já falamos outras vezes, né? E também as comunidades menores, conhecidas como as comunidades rurais, muito comum a gente falar dessa forma, né? Se você já entendeu isso, você vai sofrer menos, eu posso te garantir. A gente está indo para o passo 4 agora, mas antes eu quero pedir para você, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, considere se tornar um membro, né? Nós abrimos a parte de membros aí para as pessoas que querem dar um passo além do conteúdo que eu já disponibilizo aqui de forma gratuita e também apoiar o criador de conteúdo do canal, no caso eu aqui, a continuar trazendo mais e mais coisas interessantes, mais coisas assertivas para quem realmente está interessado em crescer na sua carreira através do inglês ou em chegar aqui no Canadá já trabalhando, né, já com o Work Permit e a oferta de emprego nas mãos. Vamos para o passo 4 então. Trabalhe com um prazo real, não com pressa. Eu sei que é difícil, mas a imigração ela não acontece no ritmo da ansiedade. Quando você pensa a longo prazo, quando você pensa em 6, 12, 24 meses, as coisas mudam de figura. E isso também impacta nas suas decisões. As suas decisões mudam a longo prazo. Então o que eu posso falar para você? No primeiro ano, você pode tentar conseguir pelo menos um inglês funcional, se você tem um nível muito baixo, um nível muito pequeno ainda de inglês, né? Então o primeiro ano seria para isso. Um nível funcional de inglês e um perfil empregável, que você sabe que tem chances de conseguir uma oferta de trabalho.
O segundo ano, aplicação, adaptação e estabilidade. Realmente, se você não tem um prazo realista, alcançável, o seu plano vai virar uma frustração. Tá pronto para o quinto e último passo? Passo 5. Cria um sistema ou você vai parar no meio do caminho. A maioria das pessoas, ela não desiste do Canadá porque não consegue migrar. Ela desiste porque ela tenta fazer tudo sozinha, sem um direcionamento, sem um acompanhamento e sem direção alguma. Imigração é um processo longo, você sabe disso. Se você não cria um sistema, se você realmente não coloca como uma prioridade, a vida vai acontecendo e o seu plano Canadá ele vai ficar sempre de lado, ele vai ficar sempre como um sonho para o futuro. Ah, mais para frente eu faço, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não é mesmo? O sistema ele não precisa ser complicado, ele pode ser algo simples, mas algo simples e palpável, que você vai conseguir fazer, né? É como você ter um lugar onde você guardar os seus documentos, um acompanhamento de estudo, se organizar dentro dos prazos, fazer revisões se você ainda está na rota que você traçou desde o início. Se você não fizer isso, você vai estar começando o seu plano Canadá do zero a todo instante, a toda hora, igual eu já vi muita gente fazer, muitas pessoas que têm chegado até mim, que a gente tem conversado bastante pelo LinkedIn, pelo Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube, pelos comentários, não é mesmo? Eu vejo que muitas pessoas já começaram o processo em algum momento de suas vidas, mas por algum motivo acabou deixando de lado. É por isso que eu falo muito de organização e planejamento. Você precisa se planejar e se organizar. Quando você tem tudo ali na mão, tudo fácil, tudo ao seu alcance, as suas chances do seu plano, ele dar certo, ele realmente acontecer dentro desse prazo de 2 anos, que a gente tem falado bastante aqui no canal, né, que não é nada absurdo, é muito grande. E quando eu falo 2 anos, esse é um prazo a longo prazo, né, onde que na maioria das vezes, em 1 ano, uma pessoa bem organizada, bem planejada, ela tem excelentes chances de chegar aqui. Eu diria que ela tem mais do que o dobro de chances do que uma pessoa que não se planeja, que não se organiza. Quando você tem tudo isso que eu falei, mesmo devagar, mesmo que pareça devagar, o seu plano está andando, você não está parado num ponto só. Note que eu não estou te prometendo nada de que você vai chegar aqui no Canadá em 2026, mas eu estou te dando um direcionamento com 5 passos fáceis de executar, que qualquer pessoa pode fazer, e isso vai aumentar muito as suas chances. Só chega mais longe quem realmente entende tudo isso que eu estou falando aqui e executa, né? Não fica só consumindo muito conteúdo e dizendo, depois eu começo. Entendeu o que eu tô tentando te dizer aqui? É igual o que eu faço aqui no canal. Meu objetivo é entregar 2 vídeos por semana ao longo do ano de 2026. Eu tenho isso já planejado, né? Eu até comentei em outros vídeos. E cada vez que eu vejo os comentários ali, chega mais ideias e eu vou colocando as ideias numa lista, né? Num tier list que eu tenho, para poder ir gravando esses vídeos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado. 5 passos aí fáceis de executar. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você sabe que curte também esse tipo de conteúdo e que está procurando e que vai conseguir ajudar essas pessoas, né? Hype o vídeo se for possível, né? A gente tem o botão do hype agora ativado no canal. Mais uma vez, o meu muito obrigado, um forte abraço e sucesso na sua trilha.